Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 7 de setembro de 2017. Palocci entrega Lula e Dilma de bandeja ao juiz Sérgio Moro. O ex-ministro Antônio Palocci afirmou, em depoimento para o juiz federal Sérgio Moro, nesta quarta-feira 6, que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu propinas e que houve um pacto de sangue entre o Partido dos Trabalhadores PT e a construtora Odebrecht. Entre os números citados por ele, está uma quantia de R$ milhões em espécie recebida pelo ex-mandatário. Segundo o advogado de Palocci, Adriano Bretas, o ex-ministro teria assumido definitivamente uma postura colaborativa e, por isso, revelou detalhes dos bastidores e dos meandros que permearam as relações de poder na transição do governo de Lula para o de Dilma. No depoimento prestado hoje, na ação da Operação Lava Jato, Palocci afirma que o pacto de sangue citado seria, na verdade, um pacto de propinas. Eu chamei de pacto de sangue porque envolvia um presente pessoal, que era um sítio, envolvia um prédio de um museu, pago pela empresa, envolvia palestras pagas a R$ 200 mil, fora impostos, combinadas com a Odebrecht para o próximo ano, e havia uma reserva de R$ 300 milhões que foram sendo disponibilizado com a planilha entregue pela empreiteira Odebrecht, revelou o ex-ministro. O conhecimento da doutrina espírita, onde um de seus pontos fundamentais é a reencarnação, o outro é a existência e sobrevivência dos espíritos, que são o elemento inteligente do universo, sendo criados por Deus simples, ignorantes e têm a eternidade para evoluírem através das inúmeras encarnações, nos faz compreender que nossos governantes são espíritos que faliram em encarnações anteriores e na atual cometem os mesmos erros e que no futuro se escaparem da justiça na terra, serão fatalmente enquadrados na justiça divina, que é perfeita, nos faz ter fé no futuro do Brasil na reflexão deste dia 7 de setembro. Relata o livro Brasil Coração do Mundo Pátria do Evangelho do Espírito Humberto de Campos pela psicografia de Francisco Cândido Xavier que Tiradentes, morto em 1792, continuou após a sua morte, a trabalhar pela independência do Brasil. Ele estava com o príncipe regente Dom Pedro no Grito do Ipiranga em 7 de setembro de 1822. Isso demonstra que os espíritos, mesmo abandonando a carne, prosseguem nos ideais abraçados. Os espíritos, como os homens, amam o torrão que lhes serviu de berço, se interessam pelas coletividades, trabalham pelo bem geral. Os patriotas já não pensavam noutra coisa que não fosse a organização política do Brasil. A imprensa da época concentrava as energias nacionais para a suprema afirmação da liberdade da pátria. As pessoas viviam a expectativa. Todos os corações aguardavam. Então, no retorno da sua viagem a São Paulo, um correio leva ao conhecimento de Dom Pedro as novas imposições das Cortes de Lisboa. Ali mesmo, nas margens do Ipiranga, ele deixa escapar o grito independência ou morte. Sem suspeitar, Dom Pedro I era dócil instrumento de um emissário divino, que velava pelas grandezas da pátria. Consumou-se o fato e, logo, os versos do hino da independência eram cantados: já podeis da pátria filhos, ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade, no horizonte do Brasil. A independência do Brasil foi fruto do intenso trabalho das hostes espirituais junto aos homens. Muitos homens deram a vida por este ideal. São passados 195 anos da nossa independência. Olhamos o nosso imenso país, um gigante geográfico, e nos indagamos: somos realmente livres? A verdadeira independência é moral. Enquanto prosseguem vigentes o jeitinho brasileiro e a lei de Gerson, não seremos livres.
quando assumirmos nosso papel de homens dignos, corretos, fiéis aos nobres ideais, seremos livres. Quando o estandarte da solidariedade e da tolerância se implantar em nossos corações, a nossa bandeira verde e amarela tremulará mais bela. Quando estendermos os braços para o bem da comunidade, as estrelas do pano pátrio brilharão com maior intensidade. Quando a ordem e a disciplina se instalarem nas ações de todos nós, o branco do pavilhão nacional terá alcançado o verdadeiro sentido à paz. Para que o progresso real se instale, é necessário que as individualidades cresçam. A soma das conquistas pessoais resultará no crescimento coletivo. Hoje é um excelente dia para se propor a trabalhar pelo nosso gigante. Dizem que está adormecido, mas só porque os seus filhos dormem. A Mãe Gentil que nos recebe nesta etapa da vida no planeta merece-nos o esforço. Se quisermos, e só se quisermos, poderemos tornar verdadeira, desde agora a assertiva espiritual Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Coração que pulsa, que ama, que não relega ao abandono os seus filhos. E tanto quanto pode, recebe e ampara os filhos de outros solos. Pátria do Evangelho que irradia o bem, que serve de modelo, que luta pela justiça, pela verdade. Independência moral. Crescimento real. Vamos todos começar neste dia a lutar por tais objetivos. Se a resposta foi sim, o primeiro passo é entender que a educação constitui-se em alicerce seguro para uma pacífica e equilibrada vida em comunidade, por promover os legítimos processos de respeito e justiça que ensejam a evolução moral do indivíduo, e consequentemente da sociedade, tudo se modificará para melhor. A educação não se resume simplesmente num preparo para a vida através do desenvolvimento intelectual do indivíduo mediante a aquisição de conhecimentos pelos métodos da aprendizagem acadêmica. Esclarece o espírito Emmanuel pela psicografia de Francisco Cândido Xavier que, em todos os lugares e posições, cada qual pode revelar qualidades divinas para a edificação de quantos com ele convivem. Aprender e ensinar constituem tarefas de cada hora, para que colaboremos no engrandecimento do tesouro comum de sabedoria e de amor. O segundo ponto é que precisamos saber diferenciar a educação da instrução. A instrução é setor da educação, na qual os valores do intelecto encontram necessário cultivo. A educação, porém, abrange área muito maior, não se restringe apenas ao desenvolvimento da cultura externa do indivíduo, representa a transformação moral e espiritual do ser criado para a perfeição e felicidade relativas. Na questão 917 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece: a educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los, do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. Será através da educação com a base do conhecimento espírita que nos oferece preciosos recursos para a edificação dos valores da educação, porque valoriza as ocorrências de dias raízes da vida do ser reencarnado, através dos tempos, de modo a elucidar as tendências positivas ou negativas que repontam desde os primeiros dias da conjuntura carnal, com respostas precisas para uma melhor compreensão do educando e maior eficiência do educador no aprimoramento da arte de viver, apontando aos reiniciantes o caminho redentor, através da porta estreita dos esforços, para que se tornem homens de bens voltados para Deus, contribuindo o Brasil melhor. Sobre o futuro do nosso país, é importante lembrar a mensagem do espírito Alfred Schultz, recebida em trabalho espiritual no GFA, Grupo Francisco de Assis, dia 18 de setembro de 2015.
Depois que desencarnei, estou trabalhando na área de planejamento reencarnatório na colônia espiritual de Alvorada Nova. Falei aqui, há uns meses atrás, que os europeus iriam pagar pelo imperialismo contra os povos da África, Ásia e Oriente Médio. Essa crise de refugiados é só um começo antes da grande invasão militar organizada que os deserdados do mundo farão naquele continente. Muitos desses navios de refugiados afundam não por causas naturais, mas por submarinos em missões secretas. A Europa está decrépita do ponto de vista espiritual e caberá à América do Sul oxigenar a sociedade mundial. E vocês que questionam sobre o Brasil? Lhes digo que haverá anarquia e caos antes de uma nova organização da sociedade. Os trevosos nos dois planos de vida, depois de estarem fortes, brigam entre si e se exterminarão. A atual classe política do Brasil deve ser renovada, pois os seus métodos se assemelham na mentira, corrupção e engano. Jovens estão reencarnados para mudar este país, depois da instabilidade política. O Brasil sairá mais forte e encontrará seu destino, fiquem tranquilos. O número de acidentes automobilísticos, patologias mentais e suicídios cresceram pela ofensiva da espiritualidade inferior que sabe que tem seus dias contados. Recomendo aos encarnados muita cautela nas distrações noturnas onde a bebida ou as drogas criam um campo magnético deletério. Meus amados, levem uma vida mais simples e sem ostentação. Tenham em mente que neste período de transição planetária, precisamos ser cautelosos, prudentes e sóbrios. Por favor, cobrem deste médium a mensagem da semana que vem, domingo, onde falarei como se dá a avaliação das suas reencarnações na atual conjuntura. Saibam que o Mestre Jesus está no comando da barca terrestre, não há que temer. Um abraço deste sociólogo no plano espiritual, Alfred Schutz. Crônica do Amanhecer, de 7 de setembro de 2017, por Feijão.